Melhor método de estudo. Meu nome é Sara e esse é o canal Estudante Nutella. Bom, gente, quando a gente fala em método de estudo, isso é muito relativo, muito relativo. Por quê? Eu falo que a gente tem que descobrir o que é melhor pra gente. Existem vários tipos de inteligência, sabe? Quando alguém fala, eu sou inteligente. Gente, inteligência é muito relativo também. Nossa, eu tô tipo Einstein, né? É relativo. Não, mas é sério. Tem uma inteligência mais artística e consegue ter uma memória fotográfica das coisas, consegue ver, lembrar. Tem gente que grava melhor as matérias, as coisas ouvindo. Tem gente que tem que escrever pra guardar a matéria. Tem gente que consegue olhar e lembrar. Tem gente que tem várias inteligências associadas, então, tipo, tem gente que associa cor com as coisas. Então, assim, eu acho que primeiro de tudo, pra você ter um estudo eficiente, você precisa, primeiro de tudo, descobrir qual é a melhor forma que você aprende. Então, você descobre se você assimila melhor ouvindo, se assimila melhor vendo, se assimila melhor escrevendo. Eu acho que primeiro de tudo é você aprender isso. Segunda coisa, que para você ter um estudo eficiente, você não tem que ficar estudando 450 horas sem parar. Isso é péssimo para estudo, péssimo, gente. É muito melhor você estudar tipo 1 horinha por dia, todos os dias, do que você passar um dia inteiro estudando 24 horas, entendeu? Não vale a pena. O nosso cérebro ele só consegue concentrar por 30, 40, até no máximo 50 minutos, tá? Depois disso, nosso cérebro vai pro beleléu, entendeu? Você precisa levantar, tomar uma água, respirar, fazer uns alongamentos doidos lá pra você tentar voltar pra concentração, porque se você ficar estudando 30 horas direto, isso não vai ser eficiente de forma alguma. Do contrário, isso vai ser péssimo, tá? Outra coisa também, em relação a estudo, é você estudar em véspera das coisas. Gente, nunca dá certo você estudar em véspera de coisas. Por quê? Se você estudar em véspera de prova, você vai armazenar aquela matéria temporariamente. Então, assim, você só vai guardar aquilo pra prova, entendeu? E eu acho que não vale a pena você fazer isso, tá? Vale muito mais a pena você estudar antes, você entender antes as coisas, pra você solidificar mesmo, sedimentar mesmo esse conhecimento e você fazer memória a longo prazo, do que você ficar fazendo várias memorinhas de curto prazo e depois na outra semana você já não vai lembrar nem o que você leu. Então, assim, compensa muito mais você estudar com antecedência para as coisas. Isso é bem eficiente, tá? Outra coisa que é eficiente é fazer exercício. Então, assim, mas eu faço medicina, vou fazer exercício o quê? Gente, tem 550 milhões de exercícios na internet. Tem provas de residência que você consegue fazer também pela internet, sabe? Tudo você consegue puxar pela internet, gente. Tem livros didáticos dos cursinhos também que você consegue fazer exercício. Então, assim, é uma forma de fixar a matéria muito eficiente, sabe? Você termina de fazer a matéria, de ler aquele conteúdo teórico, faz exercício, que é uma ótima forma de você lembrar da matéria e ver o que você tá errando, o que você aprendeu realmente, o que você não aprendeu, você consegue revisar. Então é uma forma de ver se você aprendeu ou não aquilo. É uma forma super eficiente de estudar também, tá? Fazendo exercícios. Outra coisa também que ajuda, não sei se você que tá assistindo vai prestar vestibular de medicina ou se você já é estudante de medicina, mas se você vai prestar a prova para medicina, vestibular, né, no caso, fazer as provas das faculdades que você quer, faz as provas antigas, isso me ajudou muito, porque eu só queria passar na faculdade de Taubaté. Então, era a minha única opção de faculdade, porque era perto da minha família, era tudo melhor eu fazer faculdade em Taubaté. Então, eu só prestei em Taubaté. Então, o que eu fiz que me ajudou muito foi fazer todas as provas antigas que eu tive acesso pela internet. Eu fiz todas e aí eu consegui criar um padrão e ver o que a faculdade mais gostava, quais as matérias que a faculdade mais gostava, de cobrar em cada matéria, enfim, e conseguir focar mais nessa questão. Então, eu acho que vale a pena você que tá prestando vestibular aí, não sei, mas vale a pena você pegar essas provas das faculdades essas provas anteriores às faculdades que você quer ir fazer, tá bom? Existe aquele método Pomodoro de estudo, que você estuda, acho que 15 minutos, não sei quantos minutos, 5 minutos, eu não sei direito. Eu tentei fazer esse método Pomodoro, pra mim não funcionou, tá? Eu não consigo estudar com o cronômetro do meu lado e, tipo, tempo cronometrado, assim, pra fazer as coisas. Eu não gosto, assim, mas tem gente que dá certo, que é eficiente e tudo mais. Por isso que eu falei que você tem que se conhecer o melhor, assim,
pra sua aprendizagem como um todo. Mas não deu certo pra mim, talvez dê certo pra você. Pesquise na internet aí, método Pomodoro de estudo, e aí você coloca o cronograma bonitinho. Tem aplicativo pra baixar, tem alguns aplicativos que você consegue baixar na internet, timer Pomodoro, umas coisas assim. E aí você consegue estudar conforme aquele tempo, porque ele é baseado no tempo de concentração do cérebro, que é bem legal isso, mas pra mim não deu certo, né? Mas pra você pode dar, não sei. Tem método de flashcard, de resumo. Pra mim, eu não acho muito eficiente fazer resumo daqueles resumos que você vai grifando e vai copiando, sabe? Eu acho que não é eficiente você copiar as coisas. É mais eficiente você ler, você grifar e depois você escrever com suas próprias palavras o que você entendeu daquilo. Eu acho que é muito mais consistente do que você ficar copiando do livro. Eu acho que copiar não é uma coisa muito legal. Eu acho que copiar a matéria da aula e tudo mais, ok, mas se você não lê depois também não faz diferença nenhuma você ter copiado, né? Então, se você assiste a aula copiando, sabe? Depois leia o que você anotou, vê se você entendeu, se você não entendeu, pesquisa, mas talvez seja um método eficiente também. Como que eu estudo? Eu estudo, assisto a aula, obviamente, faço as minhas anotações durante a aula e tudo mais. Sempre anoto as minhas dúvidas, porque eu acho que dúvida é uma coisa importantíssima. A gente nunca pode ficar com dúvida nas coisas. Assim, se você tá com dúvida, pergunte, corra atrás, pesquise na internet, tenta sanar a sua dúvida, porque acho que dúvida é um método extremamente de consistência de aprendizagem, sabe? Se você tem dúvida e você consegue sanar aquela dúvida, você consegue aprender aquele conteúdo de uma maneira bem mais eficiente. Então, tire suas dúvidas. Então, eu anoto minhas dúvidas todas separadas para depois pesquisar e tirar essas dúvidas, obviamente, né? Depois eu faço, algumas matérias eu faço resumo, outras matérias não. Como que eu seleciono quais matérias eu vou fazer resumo ou não? As matérias que eu tenho mais dificuldade, que são matérias que exigem decoreba de algumas coisas, porque tem coisa que não adianta, não tem como você não decorar. Principalmente em medicina, tem coisa que você precisa decorar, não tem jeito, valor de referência das coisas, critérios de diagnóstico, então tem coisas que você precisa sim decorar. E lógico, eu prefiro muito mais entender do que decorar, né? Mas tem coisas que não tem como fugir. Então, quando tem muita matéria de decorar, essas coisas aí, eu costumo fazer resumo. Aí eu leio, né, o conteúdo teórico e tudo mais, e faço o resumo com as minhas palavras, do que eu entendi, e anoto com post-its, as coisas, o que eu tenho que decorar, pra deixar bem, assim, bem visível, assim, porque eu tenho uma memória fotográfica, então eu consigo lembrar, às vezes, aonde eu escrevi, o post-it que eu colei, a cor que eu coloquei, eu consigo lembrar, então isso me ajuda bastante. Por isso que eu tenho, assim, muita caneta colorida, eu tenho muito marca-texto colorido, porque eu consigo lembrar das coisas que eu grifo coloridos e meu cérebro consegue associar. Então, talvez isso ajude você também, tá bom? Eu estudo basicamente assim, tá? E faço exercícios, né? Como eu faço cursinho preparatório para medicina, eu costumo fazer os exercícios do cursinho mesmo, mas tem vários exercícios na internet, então eu acabo de copiar a matéria, né? Fazer as minhas anotações da aula, e faço o resumo da matéria que eu acho que eu preciso, e aí depois eu faço o exercício para solidificar o conhecimento, né? Mas o ideal mesmo pra gente fixar mesmo o conteúdo de uma maneira consistente, é a gente fazer revisão, né, gente? Acho que revisão é um dos pontos mais importantes de qualquer processo de aprendizagem. Porque se você não revisa, não adianta nada, né? Tipo, você vai fazer o resumo, vai fazer o exercício, vai fazer 3 semanas depois você não vai lembrar nem o que você comeu no almoço, entendeu? Então, tipo, dificilmente você vai lembrar a matéria. Então, acho que revisar é uma coisa importante, tá bom? Então é isso, gente. Essas são as minhas dicas de estudo. Se você gostou, curte aí no joinha. Claro, aí uma dúvida que você tenha, que eu vou responder, pode ter certeza. E me segue no Instagram, @estudantenutella, que é a minha rede social mais ativa, tá bom? Um beijo!